sei que o Senhor tem muito para fazer ainda. E falar do Pai é algo que, como a Rosana falou, a gente busca palavras e as palavras nos faltam para falar de quem é o Pai. Amém? Uma coisa que me chama muita atenção é que o Senhor, Ele nos ama, o Pai nos ama. E Ele está aqui nessa noite. Amém? Para ouvir e para sentir a expressão do nosso amor por Ele como filhos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, ninguém há semelhante a Ti, e não há outro Deus além de Ti, segundo tudo o que a nós mesmos temos ouvido. Amém? Eu gostaria que você lesse como está na sua Bíblia. Amém? Agora eu gostaria que você fosse lá em Romanos, no capítulo, um texto bastante conhecido também, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Você pode repetir isso? Abba, Pai. Amém? Agora nós vamos mais um pouquinho lá na frente, lá em 1 João, lá no finalzinho quase da Bíblia, antes de Apocalipse. 1 João, do versículo 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Diz: o que era desde o princípio, e o que temos ouvido e o que temos visto, como os nossos próprios olhos, e contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou a nós, e temos visto, e dele temos testemunho, e vulo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão convosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Obrigada, Selma. Amém? Nós vemos aqui no primeiro versículo uma oração de Davi. Ele reconhecendo quem é Deus. Ele fala que não há nada, não há ninguém semelhante ao nosso Deus. E nessa noite eu gostaria de falar sobre a paternidade de Deus. Sobre a paternidade de Deus e os seus atributos. Amém? Você pode repetir comigo? São inúmeros os atributos de Deus, né? São inumeráveis. Mas nós vamos resumir aqui em 3, né? 3 atributos. Primeiro, onisciência, onipresença e onipotência. São 3 atributos que nós ouvimos muito falar na igreja. E são atributos relacionados à paternidade também.
Quando nós olhamos para essas três condições, para esses três atributos de Deus, é interessante que, como igreja, muitas vezes nós não nos damos conta, porque nós olhamos para o céu e vemos um Deus tão grandioso que muitas vezes parece que nós estamos tão distantes dele. E interessante que eu estava orando e pedindo: Senhor, é muito difícil falar de Ti, porque a gente busca conceitos para definir Deus, e não existe conceitos para definir Deus, porque Ele é o eu sou, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque nele está o governo, nas mãos dele está a direção de tudo e de todos, a vida está nas mãos de Deus, Ele controla todas as coisas. Por isso que nós não achamos um adjetivo para falar de Deus, simplesmente Ele é, e não há outro semelhante a Ele, não há nada. Aleluias, glórias ao Teu nome. Não há nada que nós podemos compará-lo. Mas é interessante que, quando eu comecei a buscar, a ler a palavra, e o Senhor, Ele começou a colocar no meu coração: fale do amor do Pai pelo Filho, para que a minha igreja entenda qual é o meu relacionamento que eu quero com ela. E aí eu comecei a meditar e falar assim: Senhor, o negócio está ficando estreito aqui. Né? Mas um fato que me chamou muita atenção é quando o pai está esperando o filho. A esposa está grávida, ele ama aquele ser que está no ventre, e ele almeja ali a chegada do filho, sim ou não? Né? Pais e mães sabem bem disso. Amam antes da criança chegar ao mundo, mas já está ali no ventre sendo formada, e ele ama. E quando aquela criança nasce, qual é a preocupação do pai e da mãe? Preparar a criança, né? Tem todo o cuidado para que a criança tenha segurança, tenha todos os cuidados necessários. Mas tem uma coisa que o pai e a mãe almeja, principalmente o pai, né? Que almeja ouvir do filho. Qual é a palavra que o pai almeja do filho? Qual é a palavra? Pai. Porque quando o pai ouve isso vindo do filho, se confirma a paternidade. É o elo que existe entre o pai e o filho, a palavra pai. O pai não ensina o filho o nome dele. Quem tem filho aqui sabe, Dovaniano, você ensina o seu filho a chamar Dovaniano? Douglas, você ensina o seu filho a chamar Douglas? Não, qual é o prazer de vocês que são pais dos seus filhos? É chamá-los de pai. Assim também é Deus. Relacionamento de pai e filho. O que Deus deseja ouvir de nós, igreja, é chamá-lo de pai. Por isso que o texto diz lá em Romanos que nós não fomos recebidos como escravos, mas como filhos. E no final do texto ele diz Abba, Pai. Esse Abba, Pai é um termo aramaico que se usava lá no Novo Testamento, que dizia meu Pai, paizinho, intimidade. E o que Deus deseja de mim e de você, igreja, é esse relacionamento. Assim como nós nascemos e crescemos e somos ensinados a falar não o nome do nosso pai, mas pai, porque é o relacionamento, é o elo de pai e filho, e é isso que Deus quer da igreja, de mim e de você, um relacionamento íntimo e profundo, porque quando nós falamos
chamamos Pai, é algo muito íntimo, é algo de confiança, é algo que eu posso confiar plenamente, alguém que vai cuidar de mim, alguém que vai me proteger, alguém que vai fazer tudo para que eu esteja em segurança, alguém que vai se doar, alguém que vai fazer alguma coisa para que eu esteja bem, para que eu viva bem, para que eu cresça bem, para que eu tenha o melhor. Esse é o relacionamento do pai com o filho. É assim que Deus quer com a igreja. E por que muitas vezes isso não tem acontecido, amados? Não tem acontecido porque nós não temos enxergado qual é o relacionamento que o Pai, o Abba Pai, deseja com cada um de nós. Quando nós entendemos que esse relacionamento, assim como você tem com o seu pai, ou talvez alguns aqui falam, poxa, eu não tive um relacionamento com meu pai. Mas a palavra de Deus fala que ainda que o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor, Ele continua nos amando. Ele exerce a função de pai ao nosso favor. Ele cuida de cada um de nós com zelo. Aí nós olhamos para o Salmos 139. Davi, ele expressa um dos salmistas, né, um dos homens segundo o coração de Deus, como o Ricardo falou aqui. Um homem que ele expressava uma íntima intimidade com o Pai. Ele errava, ele era pecador. Ele tinha suas falhas, como nós temos. Mas ele reconhecia e buscava a presença do Pai. Porque ele sabia o quão importante era estar nos braços do Pai. Salmo 139, do versículo 1 ao 9. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Salmo 139. Nós estamos falando da onisciência de Deus. Então, onisciência, toda sabedoria, né, todo conhecimento, né, é dado, é um atributo de Deus. Só Ele, não é? Ele não tem alguma ou um tanto de sabedoria, é toda sabedoria. Toda a sabedoria está no Pai. Amém? Diz o Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos e esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E Tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me levarás de guiar a tua mão, e tua destra me susterá. Amém? Esse salmo é um salmo que ele mostra a onisciência e a onipotência de Deus, porque dele nós não podemos nos esconder, dele nós não podemos fugir da presença dele, né? Porque Ele pode estar em todos os lugares, Ele contempla todas as coisas. E é interessante que quando nós nos relacionamos à onisciência, nós podemos ver a fidelidade de Deus. Essa fidelidade, ela é tão grande para com as nossas vidas, que nós como filhos não nos damos conta. Porque mesmo sendo infiéis, a palavra de Deus fala que Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. E essa fidelidade nos leva a um cuidado para que nós não venhamos a sofrer consequências. Ele aponta, Ele ensina, Ele nos guia.
E quando Davi ele expressa esse salmo, ele está mostrando que nós temos que buscar a face de Deus e sermos guiados por Ele, para que nós não venhamos cair nos desvaneios da vida, e venhamos nos distanciar do Pai, daquele que nos ama incondicionalmente, daquele que deu a vida do Filho, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Porque aquilo que foi perdido lá no Éden, a comunhão que a Rosana chegou a falar aqui no início, que Deus tinha comunhão com o homem, Deus vinha todos os dias, na viração do dia, e Deus tinha um relacionamento profundo com o homem, Deus visitava o homem, e o pecado distanciou esse relacionamento entre Deus e o homem. Só que Deus, Ele nos amou tanto, igreja, Ele nos ama tanto, que Ele falou assim: eu não posso deixar de ter esse relacionamento com os meus filhos de novo. Eu preciso resgatar, e existe um meio para esse resgate. Eu vou dar a vida do meu filho para morrer numa cruz, para que essa comunhão fosse resgatada de novo, e para que o meu filho me reconheça de novo como pai, o pai perfeito, um pai que não erra, um pai que Ele pode todas as coisas, Ele controla tudo e todos, o poder está em suas mãos, e nele não há sombra de dúvida. A sua palavra não volta atrás, a sua palavra é fiel, a sua palavra é verdadeira. Ele é aquele que cumpre aquilo que fala, aquele que cumpre todas as coisas. Porque muitas vezes nós confiamos o homem a nossa vida e o homem falha. Nós confiamos a nossa vida ao amigo e ele falha. Nós confiamos a vida a tantas coisas e a falhas. Mas quando nós confiamos a nossa vida ao Pai eterno, Ele não falha. E aquilo que nós confidenciamos a Ele, Ele também não espalha. Ele guarda no mais secreto. Porque quando nós entramos na presença dEle, é só eu e Ele, é só você e Ele. E Ele pode contemplar aquilo que o seu pai físico não pode. Ainda que os pais conheçam os seus filhos, né, quando eles estão alegres, estão tristes, pelas aparências. Mas Deus, Ele conhece o íntimo. Ele conhece o nosso coração. E Ele conhece as necessidades mais profundas da nossa alma. Ele conhece as necessidades mais profundas de cada um aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa porta com o coração entristecido, aborrecido, mas nessa noite o Pai da eternidade, o Eu Sou, o Yeshua HaMashiach, o grande El Shaddai, está aqui nessa noite para contemplar a vida de cada um de nós e mudar situações aqui. Aqueles que porventura deixaram de ter esse relacionamento simples, mas um relacionamento que agradava a Deus. Sabe, o que mais me chama a atenção no relacionamento com Deus é que Ele não quer um relacionamento enfeitado, amados. Ele quer um relacionamento simples. Sabe aquele relacionamento simples que você tem com seu filho, quando você vai no horto, ou você vai no parque, e o seu filho quer ir num escorregador, naquele escorregador menor, e você está lá contemplando o seu filho. Aí daqui a pouco ele não está contente naquele escorregador pequeno, aí ele vai no maior. E o pai lá está contemplando a ação do filho. E chega um momento que o filho não está vendo graça nenhum nem outro, ele quer em algo maior. E ele vai buscar um escorregador que, pelo tamanho dele, ele não pode, né, chegar até o topo. E ele sobe. E quando ele chega na metade das escadas para descer, ele olha e ele vê que aquilo é muito alto. E ele vê que ele não pode porque ele é pequeno. E ele começa a ver o tamanho daquele escorregador e ele vê que há um perigo
se ele cair, ele vai se machucar. E aí entra o desespero no coração do filho, e ele começa a querer chamar o pai, mas ao mesmo tempo ele quer mostrar para o pai que ele pode. E aí ele olha para o escorregador e olha para o pai. Olha para o escorregador e olha para o pai. E aí o desespero vai aumentando no seu coração e ele começa a chorar. E ele começa a chorar e o pai lá está olhando a situação. O pai poderia sair, ir lá e já socorrer o filho, mas o pai está esperando a atitude do filho. E aí chega um momento que ele começa a chorar e falar: pai, eu não posso. Pai, eu tenho medo. Pai, eu preciso da sua ajuda. E o pai sai lá correndo desesperado. Filho, 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 eu estou aqui. Filho, eu estou aqui. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Porque eu estou com você. Eu estou com você. E você não vai se arrebentar. Porque eu estou com você todos os dias. Todos os dias eu estou com você. Eu tenho contemplado. Mas você que não tem me enxergado, filho. Filho, eu tenho visto todas as vezes que você quer ir nesse escorregador, mas sozinho você não consegue, mas eu estou aqui todos os dias para te ajudar. E o pai vai lá e pega o filho no colo, e sobe com o filho, e o filho começa a se alegrar. Puxa, o meu pai está comigo, agora eu consigo. E vai lá e sobe no mais alto. E desce junto. E ele chega no final. Eu consegui porque o meu pai me ajudou. É essa intimidade, igreja, que o pai quer que nós tenhamos com ele. É uma intimidade simples. Nós não precisamos enfeitar para ter uma intimidade com o pai. É nas simples atitudes, nas simples coisas que nós fazemos. O pai quer ouvir de mim e de você. Ele está lá olhando, contemplando. Mas ele quer uma atitude minha e sua de filho. Assim como nós nos relacionamos com o nosso pai físico, Deus, ele deseja esse relacionamento muito maior com ele. Amém? Onipresença. O cuidado. A onipresença é que Deus, ele está em todo o lugar. Amém? Ele está aqui no Brasil, ele está nos Estados Unidos, ele está em todos os lugares. Então, por isso que é um atributo só dado a Deus. Só Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, não há limites para a presença de Deus se manifestar na nossa vida. O que limita a vontade de Deus em nós é nós mesmos, quando nós deixamos de reconhecer quem Ele é e o que Ele pode fazer pela nossa vida. É isso que limita, porque Ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e Ele pode fazer coisas sobrenaturais ao mesmo tempo, porque todo, não é qualquer, não é metade, é todo poder está sobre os seus ombros, está sobre Ele. Jeremias, capítulo 23, Jeremias, Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Do 23 ao 24. Diz a palavra do Senhor: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, se não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja? Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra?
diz o Senhor. Quem tem ouvido o que diz aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Nós vemos aqui o profeta Jeremias. Deus estava usando ele para falar com o povo de Jerusalém. E esse povo, a nação, elas estavam numa condição tão terrível, que alguns dos profetas que estavam naquela época, estavam agindo de uma forma enganosa, dizendo que estavam sendo usados por Deus quando não estavam. E aí nós vemos que Deus usa o profeta Jeremias e mostra e fala com ele daquela condição. E chega um momento que Deus compara aquele povo a Sodoma e Gomorra, pela maldade que estava no coração deles. E é interessante que Jeremias, quando começa a orar ao Senhor, Deus começa a falar com ele. E uma das coisas que Deus alerta o coração do profeta é buscar a presença dele e confiar plenamente no Pai. Porque ele fala: eu sou um Deus de perto e um Deus de longe. Aonde você estiver, aonde no seu quarto, na rua, no ônibus, caminhando, fazendo exercício, se a nossa mente está ligada ao Pai, Ele ouve a nossa oração, porque Ele não se limita a um lugar, porque Deus não se limita a um lugar. Deus, Ele não se limita a um lugar. Ele não é um Deus que age de uma única forma, de uma única maneira. Ele não salva o homem de uma só forma. Ele usa multiformas para salvar o homem e para se relacionar com Ele. Por isso que Ele é um Deus soberano. Por isso que Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele faz aquilo que Ele acha por bem, não que o homem acha, não que o filho acha, mas aquilo que Ele vê e o que Ele pode fazer. E Ele quer coisas novas para a minha vida e para a sua vida. Ele quer que nós experimentemos isso a cada dia, amados. Não é como nós comemos todos os dias, né? Praticamente nós comemos arroz, feijão, comemos uma carne. Quando é no domingo nós queremos alguma comida diferente, né? Algumas macarronada, outros, né? Alguma coisa diferente. Na presença do Senhor, à medida que nós buscamos, o Senhor, Ele se revela aos nossos corações. À medida que nós, filhos, nós buscamos algo do Pai, Ele está pronto a nos abençoar. E é interessante que Deus, Ele se preocupa com esse relacionamento de uma tal forma, que Ele usa vários meios. Nós vemos desde o Gênesis, quando Ele forma o homem, quando Ele cria o homem, né? Ele sopra, Ele dá ordem que todas as coisas sejam criadas. Ele diz: haja luz e houve luz, haja água e houve água. Mas quando Ele foi me formar e quando Ele foi te formar, Ele não disse: haja uma Elieste, haja uma pastora Nazaré. Ele simplesmente foi lá e pegou do pó da terra e soprou dentro dele fôlegos de vida. E para que nós tivéssemos um relacionamento mais profundo com Ele, igreja. E é isso que Ele quer de mim e de você, esse relacionamento. Porque se não fosse para Deus se relacionar com cada um de nós como Pai, Ele não simplesmente tinha formado e soprado fôlegos de vida em cada um de nós. E aí nós vemos o relacionamento de Deus com Moisés. Moisés subia lá na montanha e começava a se relacionar, a conversar com Deus. E Deus se manifestava de uma forma grandiosa. Deus dava o direcionamento para a vida de Moisés. Assim também foi, né, com a vida de Josué. Quando as pessoas não, né, Josué é muito novo. Josué é isso, Josué é aquilo. E Deus fala: Josué, eu estou com você. Filho, eu estou com você. Você se acha incapaz, você se acha tão pequeno, você se acha tão insignificante, mas o eu sou diz que você tem uma importância para Ele nessa noite. O eu sou,
o Deus Todo-Poderoso. Ele diz que eu e você, nós temos uma grande importância para Ele nessa noite. Ainda que muitos não acreditem, ainda que muitos não te dêem o valor, talvez você está esperando que o seu pai físico diga: olha, filho, eu te amo. Olha, filha, eu te amo. E talvez você tenha esperado tanto ansiosamente ou ansiosamente ouvir isso do seu pai físico. Talvez você tenha esperado algo do seu pai e isso não tenha acontecido e tenha te frustrado. Você tem esperado tanto, que isso talvez tenha mexido com o seu físico, com o seu emocional, com o seu espiritual. Mas o Senhor diz nessa noite que Ele te ama incondicionalmente. Ele nos ama incondicionalmente. E o amor dele prova tamanho, que não há explicação para tamanho amor que Ele tem por mim e por você. Que Ele deu o Filho para morrer na cruz por mim e por você. Quando Ele não merecia, quando Jesus não merecia, Ele morreu. Ele levou o meu pecado e o seu pecado. Isso é a prova do amor de Deus, que Ele te diz nessa noite: olha, filha minha, olha, filho meu, eu te amo com amor eterno, com amor eterno. Eu te conheço, eu conheço as entranhas mais profundas do teu coração. Então entregue a sua vida para mim nessa noite, entregue os seus sentimentos para mim nessa noite, que eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Abba Pai, Ele está aqui nessa noite para trazer paz ao teu coração, para trazer cura à tua alma, para trazer alegria que tanto você deseja. Alegria que você tanto deseja. Aleluias. Aleluias. Esse é o relacionamento que o Pai quer com cada um de nós, amados. Aleluias. A onipotência, a autoridade, todo o poder está em suas mãos, né? Todo o poder. E quando nós olhamos para a onipotência, nós vemos a autoridade. E todo pai que ama o filho, ele corrige. Ele exerce a autoridade. Nós olhamos para Hebreus 12, do versículo 5 ao versículo 12. Fala da autoridade de Deus como pai. Ele fala que todo pai que ama o seu filho corrige. E todo filho que é filho se submete à autoridade. E o mesmo texto, se você puder depois meditar, por causa do horário, se você puder meditar em casa, Hebreus 12, do versículo 5 ao 12, fala dessa autoridade de Deus. Ele fala que todo pai que ama o seu filho, ele corrige e disciplina. E ele fala que todo filho que não se submete à autoridade, à disciplina, à correção, não é filho, mas é bastardo. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para a onipotência, a autoridade de Deus, Ele exerce essa autoridade sobre nós, filhos. E às vezes Ele vai nos corrigir pela palavra, para que o nosso caráter seja parecido com o Pai. Em santidade, em fidelidade, em amor, em justiça. Porque é isso que nós, igreja, precisamos viver. Em santidade, em fidelidade, em adoração. São marcas do caráter do Pai. E todo filho tem que ter o caráter do Pai. Para que as pessoas enxerguem nós que realmente somos filhos de Deus, não criaturas, mas filhos. E Paulo, ele fala muito dessa questão da correção. E falar da onipotência de Deus não tem como não falar da autoridade sobre nós, filhos, para que nós tenhamos um bom relacionamento. Porque não existe coisa pior do que filho rebelde. Quando o filho, ele age com rebeldia, ele acaba trazendo um preço amargo sobre a sua vida. Às vezes, por causa de uma rebeldia, o filho perde a vida.
E quando eu falo disso, eu estou falando não só da vida física, mas da vida espiritual, do relacionamento que é rompido. Todas as vezes que nós cometemos rebeldia, quando nós nos afastamos do Pai, nós estamos colocando a nossa vida física e espiritual em risco, e um risco grave. Por isso que Paulo fala, todo filho que é filho, ele se submete à autoridade e disciplina, mas aquele que não é filho, ele não se submete, e a Bíblia chama isso de bastardo. Não é o prazer do Pai isso para nós, mas é que Ele olha para cada um de nós e nos enxerguemos como filhos amados. Amém? Ele, João, só para a gente finalizar, João 1,12 diz: mas a todos os quanto receberam o Senhor Jesus, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Essa é a promessa que nós temos, como nós lemos lá em Romanos. Já não somos mais escravos mas sim filhos. Fomos recebidos como filhos de Deus. Então, que nós possamos entender, amados, sempre que você olhar para Deus, olhe com um relacionamento mais íntimo, não como alguém distante. Ai, Deus vai me castigar. Ai, agora. Não, comece a olhar com um olhar de amor. Eu lembro bem do meu pai, criança ainda, e eu estava com a minha irmã, a gente estava sentado, e eu lembro muito bem do meu pai, ele falando algo que até hoje eu tenho gravado na minha mente. Ele olhou para a gente, só tem 2 filhas mulheres, e ele falou assim: vocês são as pérolas mais preciosas que eu tenho na minha vida. Então foi algo que ele falou tão sinceramente, tão profundamente, que todas as vezes que eu lembro da presença do meu pai, que eu lembro de tudo que eu vivi com ele, a primeira coisa que vem na minha mente foi essas palavras que soaram tão suave nos meus ouvidos e nos meus olhos, que eu tenho isso na minha mente. E eu sempre que eu lembro do meu pai, eu lembro do amor de Deus, todas as vezes que eu tenho minhas tristezas, as minhas dificuldades, que o Pai, todo momento, Ele olha para mim e fala: filha, eu te amo com amor eterno. Isso me faz caminhar a cada dia. Isso me faz vencer as dificuldades. Isso me faz falar: Senhor, eu não sou digna. Eu não sou digna desse amor. Mas, Pai, a Tua graça me alcança todos os dias. Então, esse é o amor que o Senhor tem por mim e por você, igreja. Lembre-se sempre, no parque com o seu filho, quando você vai se relacionar com ele, e que vocês tenham um íntimo relacionamento. É assim que Deus quer que nós sejamos com Ele. Deus, eu estou com medo. Ele fala: eu estou aqui para te ajudar. Que nós possamos buscar isso a cada dia na nossa vida. Que nós possamos, assim como nós olhamos para a parábola do filho pródigo, o pai, ele ansiava a volta do filho, ele ansiava para ter esse relacionamento, e ele esperava todos os dias. Deus todos os dias espera que nós tenhamos esse relacionamento com Ele, desde o nosso deitar ao nosso levantar. E quando nós desfrutamos isso, não existe nada melhor, não existe nada, absolutamente nada comparado ao amor de Deus. Amém? Eu gostaria que vocês colocassem sobre os seus pés. Nós já estamos no fim, no horário, o horário já é já um pouquinho avançado, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei como tem sido o seu relacionamento com Deus. Eu não sei se no decorrer da sua caminhada você deixou o Pai de lado e você começou a caminhar com suas próprias pernas. E você acha que por momentos você é autossuficiente para resolver e decidir a sua vida.
Eu não sei se você por momentos passou por frustrações com no relacionamento de família, de pai, mãe. E isso tem trazido dificuldade no seu relacionamento com Deus. Eu não sei se você não tem se afundado, não tem buscado conhecer quem é o Pai. Mas Ele te convida nessa noite. Ele te convida suavemente. Ele te convida, filho meu, filha minha, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou todos os dias te observando. Todos os dias eu contemplo o seu coração. Todos os dias eu contemplo a sua vida. Todos os dias eu estou caminhando com você e você não tem me visto. E você não tem me enxergado. Você não tem parado um tempo para reconhecer quem eu sou na sua vida. Eu não quero com você um momento religioso. Eu não quero simplesmente que você levante as mãos mecanicamente. Eu não quero que você faça as coisas por fazer. Eu não quero que você só faça aquilo que as pessoas te pedem. Mas eu quero que você tenha algo voluntário, uma entrega voluntária para mim. Eu quero uma entrega completa, sem reserva. Eu quero que você abra o seu coração para mim nessa noite. Eu quero fazer coisas novas, eu quero fazer coisas diferentes. Talvez você falou, olha Senhor, vai ser mais um culto. Olha, vai ser mais uma palavra. Vai ser mais um. O Senhor diz que não é mais um, porque Ele é o eu sou. Ele tem o poder, Ele controla e Ele sabe todas as coisas. Ele conhece cada coração nessa noite. E Ele passeia no nosso meio, visitando cada coração, cada pessoa, cada filho. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos reunidos aqui no Teu nome. E aqui está a Tua igreja amada por Ti, Senhor. Aqui estão os Teus filhos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Deus querido, eu peço a Ti, Senhor, que a Tua igreja não saia da mesma forma que ela entrou, mas que ela saia daqui impactada com a Tua palavra, dizendo, Senhor, ó Papai querido, eu quero, Senhor, um relacionamento íntimo e profundo contigo. Eu quero, Senhor, desfrutar das maravilhas que Tu tens para mim, Senhor. Eu quero Te conhecer, Deus, quem Tu és na íntegra, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, visita a Tua igreja de uma forma sobrenatural, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, assim Deus, como Tu agiste, Senhor, ó Deus, com a vida de Josué, assim como Tu agiste com a vida de Moisés, assim Deus, como Tu agiste com a vida do rei Davi, ó Senhor, em nome de Jesus, Tu és o mesmo Deus que operou no passado, Tu continuas operando nos nossos dias, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu bálsamo seja derramado sobre a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que feridas nessa noite sejam curadas, que almas, Senhor, nessa noite sejam visitadas de uma forma sobrenatural, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, eu sei que o que o Senhor deseja de ouvir da Tua igreja, de cada um de nós, ó Pai, dos Teus filhos, é Abba, Pai, Tu és o meu Pai. Tu és o meu papai querido, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. O Senhor falou com você, igreja? O Senhor te visitou nesta noite? Amanhã tem mais, viu? Se eu fosse você, eu não perdia. Amém? Porque o Senhor tem novidade. Se hoje Ele operou dessa forma, amanhã Ele vai operar de outra forma. Amém? Que você possa vir com o teu coração desejoso, ardente, querendo mais e mais, porque Ele vai te dar. Amém? Eu vou passar para o Ricardo, que ele tem o recado. O Ricardo, recado. Amém. Eu senti